Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! A luz suave do abajur refletia na seda delicada da minha camisola, acariciando cada dobra como se quisesse delinear minha silhueta. O tecido leve mal cobria minhas coxas, deixando minhas pernas cruzadas à mostra enquanto eu me sentava na beira da cama. Sentia meu coração acelerado, um calor subindo pelo pescoço. À minha frente, Rafael permanecia em pé, usando uma camiseta branca justa que destacava os ombros e um jeans desbotado. Seu olhar alternava entre meu rosto e o chão, como se estivesse preso a um dilema interno que não conseguia verbalizar. Rafael, você não precisa evitar me olhar, disse em voz baixa, como se as palavras pudessem romper o encanto do silêncio. Ele levantou os olhos, e sua expressão era uma mistura de confusão e algo mais profundo. Inclinei-me para a frente, deixando meu cabelo cair em ondas suaves sobre os ombros, e toquei levemente o braço dele. Quero entender o que está acontecendo entre nós, porque sei que você também sente isso, sussurrei. Seus lábios se separaram levemente, mas ele não respondeu. O ar no quarto era denso, quase palpável. A tensão parecia preencher cada canto, enquanto seus dedos brincavam nervosamente com a barra da camiseta. Sentia o calor de sua pele mesmo sem tocá-la e, por um momento, nossos olhos se encontraram com uma intensidade que desafiava qualquer palavra. Volta ao início da história. Cheguei à casa dos meus pais em Sintra numa tarde quente de primavera. A viagem tinha sido longa, e o cansaço estava estampado no meu rosto. No entanto, ao cruzar a porta de madeira escura da casa onde cresci, senti uma estranha mistura de nostalgia e melancolia. Era a primeira vez em anos que ficaria lá por mais de alguns dias. Minha mãe, que estava se recuperando de uma cirurgia recente, estava sentada no sofá da sala, coberta com uma manta leve. Seu sorriso ao me ver foi caloroso, embora seus olhos parecessem mais cansados do que eu lembrava. Meu pai saiu do ateliê ao ouvir minha chegada, com as mãos ainda manchadas de tinta. Ele me deu um abraço rápido e firme antes de voltar ao trabalho. Estamos felizes por você estar aqui, Clara, embora desejássemos que fosse em circunstâncias melhores, disse minha mãe. No entanto, não foi o olhar dela que me inquietou, mas a figura que apareceu atrás dela. Rafael, meu irmão mais novo, tinha mudado tanto desde a última vez que o vi que quase não o reconheci. Ele já não era o jovem tímido e desajeitado que eu lembrava. Agora, com 23 anos, sua postura era segura, e seus olhos, embora evitassem os meus, refletiam uma intensidade que me desconcertou. Oi, Rafael, quanto tempo! Você está tão diferente, disse, tentando disfarçar minha surpresa. Oi, Clara. Bem-vinda de volta, respondeu num tom neutro, sem olhar diretamente para mim. Os primeiros dias foram tensos. Apesar de meus pais parecerem felizes com a minha presença, Rafael mal interagia comigo. Seu comportamento era educado, mas distante, como se eu fosse uma convidada e não sua irmã. Passávamos as refeições em silêncio, e, mesmo tentando iniciar conversas, ele sempre encontrava uma desculpa para encerrá-las rapidamente. À noite, ficava revisitando minhas memórias, procurando algum momento que explicasse essa barreira entre nós. Seria culpa minha por ter me afastado tanto tempo? Quando saí de casa, ele era apenas um adolescente, e eu estava ocupada construindo minha vida com Álvaro. Agora parecia que o tempo havia apagado qualquer proximidade que tínhamos compartilhado. Uma tarde, enquanto ajudava minha mãe na cozinha, tentei tocar no assunto com ela. Rafael parece tão diferente. Ele mal fala comigo. Minha mãe suspirou, limpando as mãos no avental. Ele sempre foi reservado, mas ultimamente parece ainda mais calado. Talvez precise de tempo para se acostumar com sua presença.
Não tinha certeza de que era só isso, mas decidi dar-lhe espaço. No entanto, com cada dia que passava, a distância entre nós só aumentava minha curiosidade. Uma noite, decidi tomar a iniciativa. Depois do jantar, quando meus pais já estavam em seus quartos, encontrei Rafael na sala assistindo TV, sentei-me ao lado dele, deixando uma pequena distância entre nós, e quebrei o silêncio. Você se lembra de quando éramos crianças e brincávamos no quintal? Você sempre adorava ganhar. Ele sorriu levemente, mas seus olhos continuaram fixos na tela. Isso foi há muito tempo, Clara. Mas você ainda se lembra, não é? Insisti. Finalmente, ele virou a cabeça na minha direção. Por um momento, sua expressão suavizou, e eu vi o Rafael que conhecia quando éramos crianças. Sim, lembro. Você sempre estava lá para cuidar de mim. Essa pequena confissão me fez sorrir e, pela primeira vez desde que cheguei, senti que tínhamos rompido um pouco a barreira entre nós. Com o passar dos dias, nossa relação começou a mudar. Rafael estava mais aberto, mas também notei algo diferente em seu comportamento. Seus olhares se prolongavam mais do que o normal e, às vezes, ele parecia nervoso quando estávamos sozinhos. Uma tarde, enquanto preparava a mesa, deixei cair uma colher no chão. Ao me abaixar para pegá-la, senti seu olhar fixo em mim. Quando me levantei, vi que ele desviava o olhar rapidamente, com um leve rubor nas bochechas. Não disse nada, mas por dentro senti algo que não conseguia descrever, uma mistura de curiosidade e inquietação. Era só imaginação minha ou realmente algo tinha mudado entre nós? A noite havia caído sobre a casa, e o silêncio parecia amplificar cada pequeno ruído. Enquanto todos dormiam, eu permanecia na cama, incapaz de pegar no sono. Minha mente revivia cada interação com Rafael desde minha chegada. Havia algo diferente na maneira como ele me olhava, em seus gestos, na forma como parecia conter algo que não se atrevia a dizer. Decidi que não podia ficar com essa dúvida. Levantei-me, envolvendo meu corpo em um hobby de seda leve que acariciava minha pele a cada passo. O tecido caía suavemente até as coxas, deixando à mostra minhas pernas. Caminhei até a cozinha para beber um copo de água e clarear a mente, mas ao passar pela sala, o vi. Rafael estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos, como se algo o atormentasse. Rafael, está tudo bem? Perguntei em voz baixa, sem querer assustá-lo. Ele levantou a cabeça, surpreso, e me olhou com olhos cheios de confusão e algo mais que não consegui identificar. Só não consegui dormir, é isso, respondeu, evitando meu olhar. Decidi sentar ao seu lado, mantendo uma distância prudente. Sua proximidade me fazia sentir uma tensão que não conseguia ignorar. Se quiser conversar sobre algo, estou aqui, ofereci, tentando soar tranquila. Ele balançou a cabeça, mas seu silêncio falava mais do que qualquer palavra. Inclinei-me levemente em sua direção, deixando que o hobby escorregasse um pouco pelo meu ombro, embora fingisse não perceber. Rafael desviou o olhar rapidamente, e naquele momento soube que algo estava acontecendo. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas o desconforto entre nós era evidente. Rafael mal falava comigo e, quando o fazia, sua voz era mais tensa do que o habitual. Decidi não pressioná-lo, mas dentro de mim sentia uma mistura de curiosidade e inquietação. Durante o almoço, nossos pais falaram sobre planos para o fim de semana e mencionaram que visitariam amigos em uma vila próxima. Vamos passar a tarde inteira fora, então vocês dois terão a casa só para vocês, disse minha mãe, sem perceber a tensão que isso gerava no ambiente. Rafael mal levantou os olhos do prato, mas percebi um leve movimento em sua mandíbula, como se estivesse segurando algo. Eu, por minha vez, tentei não pensar demais no que significava estar sozinha com ele por tantas horas.
Quando o sábado chegou, a casa ficou em silêncio após a partida de nossos pais. Decidi arrumar meu antigo quarto enquanto Rafael ficou na sala assistindo televisão. Enquanto organizava minhas coisas, encontrei uma caixa cheia de lembranças da nossa infância, fotos, pequenos brinquedos e cartas que escrevemos quando éramos crianças. A nostalgia me invadiu, e decidi compartilhar essas memórias com ele. Rafael, pode vir aqui um momento? Chamei da porta do quarto. Ouvi seus passos se aproximando, e quando ele apareceu na porta, sua expressão era neutra, mas seus olhos pareciam mais relaxados do que nos dias anteriores. O que foi? Perguntou. Olha o que eu encontrei, disse, apontando para a caixa. Peguei uma das fotos e mostrei a ele. Era uma imagem nossa brincando no jardim, ele com sua bola favorita e eu segurando um livro. Rafael sorriu levemente ao ver a foto. Não acredito que você ainda guarda isso, disse, pegando a foto em suas mãos. Por um momento, a barreira entre nós pareceu desaparecer. Sentamos no chão, cercados de memórias, e começamos a conversar como fazíamos quando éramos mais jovens. Foi a primeira vez que senti que o Rafael que eu conhecia estava voltando. Enquanto reorganizávamos as caixas, uma delas se inclinou perigosamente na prateleira superior. Antes que eu pudesse reagir, Rafael se lançou na minha direção para evitar que ela caísse sobre mim. Seu movimento foi tão repentino que acabamos no chão, com ele praticamente sobre mim. O contato foi tão inesperado quanto intenso. Pude sentir sua respiração acelerada e, por um segundo, nossos olhos se encontraram. A proximidade entre nós era quase insuportável, e meu coração disparou. Desculpa, foi um reflexo, murmurou, levantando-se rapidamente e estendendo a mão para me ajudar a ficar de pé. Obrigada, pelo menos seus reflexos ainda são bons, tentei brincar, embora minha voz saísse mais baixa do que o normal. Ele não respondeu, mas o rubor em suas bochechas dizia tudo. Aquele momento ficou gravado em minha mente pelo resto do dia. Aquela noite, a casa estava mergulhada em um silêncio absoluto. Depois do jantar, cada um foi para seu quarto, mas eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Decidi tomar um banho para relaxar, deixando que a água quente aliviasse a tensão no meu corpo. Quando saí do banheiro, com uma toalha enrolada ao redor de mim, vi Rafael sentado no sofá, assistindo televisão. Por um momento, hesitei se deveria dizer algo, mas acabei me aproximando. Está quente esta noite, não acha? Comentei casualmente, enquanto secava meu cabelo com a toalha. Rafael levantou o olhar, e, por um instante, vi algo em seus olhos que não consegui interpretar. Sim, muito, respondeu em voz baixa, desviando o olhar rapidamente. Senti uma estranha satisfação ao notar seu nervosismo, embora não soubesse bem o motivo. Voltei para o meu quarto com um sorriso nos lábios, mas também com uma confusão que não podia ignorar. A manhã seguinte começou como qualquer outra, com os raios suaves de sol atravessando as cortinas e o aroma de café fresco preenchendo a casa. No entanto, algo no ambiente estava diferente. Rafael evitava ficar na mesma sala que eu, e seu comportamento estava mais nervoso do que o habitual. Decidi não pressioná-lo e continuei minha rotina, ajudando minha mãe nas tarefas da casa. Mas, à medida que o dia avançava, a tensão entre nós parecia quase tangível, como se algo estivesse esperando para ser dito. Naquela tarde, enquanto limpava a sala, notei algo estranho embaixo do sofá. Ao me abaixar, encontrei uma revista que claramente não pertencia aos meus pais. Era uma dessas publicações para adultos, e, por um momento, meu rosto esquentou ao imaginar que devia ser de Rafael. Sem pensar muito, levantei-me e fui até a sala, onde ele estava sentado assistindo televisão. Rafael, isso é seu? Perguntei, levantando a revista com uma sobrancelha arqueada. Ele se virou para mim,
e ao ver o que eu segurava, seu rosto ficou vermelho como um tomate. Clara! O que você está fazendo com isso? Exclamou, tentando pegar a revista de volta. Afastei-me rindo, divertindo-me com sua evidente desconforto. Não precisa ficar assim. É normal, todos temos nossas necessidades, disse em um tom provocativo. Rafael me olhou com uma mistura de vergonha e frustração. Deixa isso pra lá, Clara. Não é um assunto para falar, respondeu, abaixando a voz. Finalmente, deixei a revista na mesa e saí da sala, mas não pude evitar sentir que havia tocado em algo que o deixava vulnerável. Contudo, algo em sua reação me deixou pensativa. Aquela noite, depois que todos já estavam na cama, decidi dar o primeiro passo para enfrentar o que estava acontecendo. Caminhei até o quarto de Rafael e bati suavemente na porta. Rafael, posso entrar? Perguntei em voz baixa. Ouvi um suspiro do outro lado antes que ele respondesse, tudo bem, entra. Entrei e me sentei na cadeira ao lado da cama. A luz fraca do abajur na escrivaninha era a única iluminação no quarto, criando um ambiente íntimo e tranquilo. Rafael estava sentado, com as pernas cruzadas e os braços apoiados nos joelhos, evitando meu olhar. Precisamos conversar, comecei, tentando soar firme, mas tranquila. Sobre o quê? Perguntou, embora o tom de sua voz deixasse claro que ele sabia exatamente sobre o que eu queria falar. Rafael, desde que cheguei, sinto que algo mudou entre nós. Não sei se é só imaginação minha, mas quero que seja honesto comigo. Ele finalmente levantou o olhar, e seus olhos refletiam uma mistura de emoções, confusão, vergonha e algo mais que eu não conseguia identificar. Clara, eu não sei o que dizer. É complicado, murmurou. Então diga da forma mais simples. Não vou te julgar, assegurei, colocando suavemente minha mão sobre a dele. Ele respirou fundo antes de falar, é que, quando você está por perto, não consigo evitar sentir coisas que não deveria. Sei que é errado, mas não consigo controlar. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Por um momento, não soube como reagir. Retirei minha mão lentamente, sentindo o ar do quarto ficar mais pesado. Rafael, isso também é difícil para mim. Não esperava me sentir assim estando aqui, com você. A confissão escapou dos meus lábios antes que eu pudesse me conter. Era a primeira vez que admitia o que vinha sentindo desde que cheguei e, embora me aterrorizasse, também era um alívio trazer isso à tona. Acordei com a mente ainda confusa por causa da nossa conversa. Durante o café da manhã, Rafael mal falou, e toda vez que nossos olhares se cruzavam, parecia querer desaparecer. Por minha vez, tentava agir com normalidade, mas o peso do que tínhamos confessado pairava no ar. Decidi sair para dar um passeio pelo jardim e clarear as ideias. Enquanto caminhava entre as árvores frutíferas que cercavam a casa, Rafael apareceu atrás de mim. Podemos conversar? Perguntou, com uma expressão mais tranquila que na noite anterior. Assenti e me sentei em um banco sob a sombra de uma árvore. Ele se sentou ao meu lado, mas manteve uma distância respeitosa. Clara, me desculpe pelo que eu disse ontem. Não queria te deixar desconfortável, começou. Você não precisa se desculpar. Acho que nós dois estávamos guardando muita coisa, e foi necessário colocar isso para fora, respondi, olhando diretamente para ele. Ele esboçou um leve sorriso, embora seus olhos ainda refletissem certa insegurança. Não quero que isso nos afaste. Você é minha irmã, e sempre foi alguém muito importante para mim. Suas palavras me tocaram profundamente. Sabia que o que sentíamos era complicado, mas também sabia que não queria perder a conexão que tínhamos recuperado. Naquela tarde, enquanto preparávamos o almoço juntos na cozinha,
Rafael se aproximou mais do que o necessário para me passar uma faca. Pude sentir o calor do seu corpo atrás de mim, e um arrepio percorreu minha espinha. Está tudo bem? Perguntou, ao perceber minha reação. Sim, só estou um pouco cansada, menti, tentando não demonstrar nervosismo. Ele se afastou rapidamente, mas aquele momento ficou gravado em minha mente. A tensão constante entre nós parecia crescer a cada dia, e embora eu tentasse ignorar, sabia que não poderia fazer isso por muito mais tempo. A casa estava tranquila naquela noite, como se o mundo exterior não existisse. Eu estava sentada no meu quarto, olhando pela janela. A luz da lua iluminava o jardim, criando sombras alongadas na grama. A conversa com Rafael ainda ecoava na minha cabeça, suas palavras reverberando como um som impossível de ignorar. Decidi que não podia continuar evitando o que estava acontecendo. Algo entre nós havia mudado, e, embora fosse difícil aceitar, não podia fingir que não estava vendo. Levantei-me e fui até o quarto dele. Dessa vez, não bati na porta, simplesmente entrei. Rafael estava sentado na cama, com um livro nas mãos, que deixou de lado assim que me viu entrar. Sua expressão era de surpresa, mas também havia algo de expectativa em seus olhos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, tentando soar tranquilo. Fechei a porta atrás de mim e me apoiei contra ela, cruzando os braços. Minha camisola de seda caía suavemente sobre o corpo, deixando minhas pernas e parte dos ombros à mostra. Seus olhos desceram por um instante, mas rapidamente voltaram a encontrar os meus. Rafael, precisamos conversar. Mas desta vez, quero que seja completamente honesto comigo, disse, com um tom firme, mas calmo. Ele suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos. Clara, eu não sei se falar sobre isso é uma boa ideia. Aproximei-me e me sentei na beirada da cama, perto o suficiente para ele sentir minha presença, mas sem invadir seu espaço. Talvez não seja uma boa ideia, mas precisamos disso. Não dá para continuar ignorando o que está acontecendo. Rafael finalmente quebrou o silêncio. Desde que você chegou, não consigo parar de pensar em você. Tento evitar, mas parece que algo em mim está fora de controle. Suas palavras me deixaram sem ar. Por um momento, parecia que o ar havia abandonado o quarto. Rafael, isso também é difícil para mim. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer entre nós, mas não consigo negar o que estou sentindo. Ambos estávamos sentados na beirada da cama, com os olhares fixos no chão. A distância entre nós parecia diminuir a cada segundo de silêncio. Finalmente, tive coragem de colocar minha mão sobre a dele, um gesto simples, mas carregado de significado. Isso não precisa nos definir, mas também não quero que isso nos separe, disse, com um nó na garganta. Rafael levantou o olhar, e em seus olhos vi uma mistura de desejo e medo. Clara, eu não sei o que fazer. Tenho medo do que isso pode significar para nós. Eu também, admiti, num sussurro. Mas a única coisa que sei é que não quero te perder. Na manhã seguinte, a casa parecia envolta em uma estranha calmaria. Tentei agir com normalidade, ajudando minha mãe nas tarefas de casa e conversando com meu pai sobre seus projetos no ateliê. Mas cada vez que Rafael passava por perto, sentia meu coração acelerar. Seus olhares eram breves, mas intensos, como se carregassem uma mensagem que não precisava de palavras. Na parte da tarde, enquanto regava as plantas no jardim, Rafael se aproximou com um tom mais leve. Quer ajuda? Perguntou, pegando uma das regadores. Assenti com um sorriso, tentando manter o clima descontraído. Durante alguns minutos, trabalhamos em silêncio, mas ele finalmente quebrou a tensão. Sobre ontem à noite, obrigado por não me julgar.
Não há nada para julgar, Rafael. Nós dois estamos lidando com isso da melhor forma que conseguimos, respondi, olhando-o de canto. Seu sorriso foi breve, mas sincero. Por um momento, o peso das emoções que compartilhávamos pareceu diminuir. Mais tarde, enquanto organizava algumas caixas no meu quarto, uma delas escorregou da prateleira mais alta. Antes que eu pudesse reagir, Rafael entrou rapidamente no quarto e me ajudou a segurá-la. O movimento foi tão repentino que acabamos ficando perto demais, quase encostando um no outro. Minha respiração parou por um instante, e eu podia sentir o calor do seu corpo e seu hálito próximo ao meu rosto. Você está bem? Perguntou, com um tom de preocupação. Sim, obrigada, murmurei, tentando controlar o tremor na voz. Mas, em vez de se afastar, ele permaneceu imóvel, como se estivesse debatendo consigo mesmo entre avançar ou recuar. Seus olhos desceram até meus lábios por um segundo, antes que ele desviasse o olhar bruscamente. Desculpa, foi reflexo, disse, afastando-se rapidamente. Aquele momento ficou gravado na minha mente pelo resto do dia. A tensão entre nós estava atingindo um ponto insustentável, e eu sabia que algo precisava mudar. Aquela noite, enquanto todos dormiam, me peguei caminhando em direção ao quarto de Rafael sem nem perceber. Toquei suavemente na porta e, ao ouvir sua voz permitindo que eu entrasse, meu coração disparou. Rafael estava sentado na cama, vestindo uma camiseta branca e calças de pijama. Sua aparência descontraída contrastava com a intensidade de seu olhar quando me viu entrar. Clara, o que você está fazendo aqui? Perguntou, visivelmente surpreso. Aproximei-me lentamente e me sentei ao lado dele, deixando um pequeno espaço entre nós. No início, não disse nada. Eu não conseguia dormir, admiti finalmente, sem desviar o olhar das minhas mãos entrelaçadas. Eu precisava te ver. Ele não respondeu de imediato, mas o silêncio entre nós parecia carregar mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. Seus olhos encontraram os meus, e, por um instante, o tempo parecia ter parado. A casa estava mergulhada em um silêncio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no quarto. O olhar de Rafael estava carregado de confusão, nervosismo e algo mais profundo, algo que eu não podia ignorar. O momento decisivo. Eu também não consegui dormir, disse ele, com a voz baixa, quase um sussurro. Reuni coragem para erguer o olhar, encontrando seus olhos fixos nos meus. A intensidade de seu olhar me deixou sem fôlego. Antes que eu pudesse pensar no que estava fazendo, estendi a mão e toquei suavemente a dele. Rafael, eu não sei como chegamos até aqui, mas não posso ignorar o que estou sentindo, confessei, com um nó na garganta. Eu também não consigo, murmurou, e sua voz tremia levemente. O contato entre nossas mãos parecia arder, uma sensação tão intensa que fazia todo o resto desaparecer. Sem perceber, a distância entre nós foi diminuindo. Pude sentir sua respiração próxima ao meu rosto, e naquele momento, o mundo exterior deixou de existir. Quando finalmente nossos lábios se tocaram, foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. O beijo foi suave, hesitante no começo, mas carregado de uma intensidade que parecia ter sido reprimida por tempo demais. Me afastei levemente, buscando seu olhar. Isso está errado, mas eu não consigo parar, sussurrei, sentindo o calor subir pelo meu pescoço. Rafael não respondeu com palavras. Em vez disso, segurou meu rosto com ambas as mãos e me beijou novamente, desta vez com mais confiança. Senti seus dedos deslizando suavemente pelos meus cabelos, e naquele momento, soube que havíamos cruzado um limite do qual não havia retorno. A proximidade entre nós tornou-se insustentável. Sua mão deslizou pelas minhas costas,
parando na base do meu pescoço, enquanto a outra descansava na minha cintura. Por minha vez, deixei cair minhas defesas, permitindo que a seda da minha camisola escorregasse lentamente pelo ombro. Clara, murmurou meu nome com uma mistura de desejo e hesitação, como se ainda buscasse uma razão para parar. Não pense, apenas sinta, respondi, levando minha mão ao seu peito e sentindo as batidas aceleradas de seu coração. O tempo parecia ter parado enquanto nos entregávamos àquela conexão que reprimimos por tanto tempo. Cada gesto era lento, cuidadoso, como se ambos quiséssemos prolongar o momento. Suas carícias eram delicadas, explorando cada centímetro da minha pele com uma ternura que fazia meu coração disparar, enquanto eu me perdia no calor de seus braços. Quando finalmente paramos, o primeiro raio de sol começava a entrar pelas cortinas do quarto. Permanecemos em silêncio, ainda entrelaçados, como se nenhuma palavra fosse necessária. No entanto, no fundo da minha mente, eu sabia que nossas vidas haviam mudado para sempre. O que vamos fazer agora? Perguntou Rafael em voz baixa, finalmente quebrando o silêncio. Eu não sei. Mas aconteça o que acontecer, eu não quero te perder, respondi, apertando suavemente sua mão. Ficamos assim por mais alguns minutos, mas a realidade logo começou a invadir nossos pensamentos. Sabíamos que o que havia acontecido entre nós não poderia permanecer em segredo para sempre. Ao ouvir meus pais levantando, vesti-me apressadamente e voltei para o meu quarto, tentando me recompor antes de encará-los. Rafael me lançou um último olhar antes que eu saísse, e em sua expressão vi tanto alívio quanto medo. Aquele dia transcorreu com uma aparente normalidade, mas cada vez que nossos olhares se cruzavam, um turbilhão de emoções não ditas preenchia o espaço entre nós. Sabíamos que o que havíamos compartilhado naquela noite nos marcaria para sempre, mas também estávamos conscientes de que o futuro era incerto. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, não pude evitar pensar no que viria a seguir. O peso das nossas decisões estava sobre meus ombros, mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que não conseguia se arrepender do que havia acontecido. Deitada na cama, olhei para o teto do meu quarto, com a mente cheia de dúvidas e emoções conflitantes. O que Rafael e eu havíamos compartilhado era tão forte, tão real, que não podia ser ignorado. Mas, ao mesmo tempo, era impossível não pensar nas consequências que aquele vínculo traria para nós e para nossa família. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.